Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui para discutir algumas matérias importantes nessa sessão legislativa, mas eu não posso começar o meu pronunciamento sem falar da questão do aluguel social. O aluguel social, em boa hora, por iniciativa dos 70 deputados e hoje com o voto dos 70 deputados, o projeto do Poder Executivo que extinguia o aluguel social para algumas famílias foi definitivamente enterrado. Então nós temos aqui hoje nas galerias famílias beneficiárias do projeto do aluguel social, desse programa tão importante, que saem daqui hoje tranquilos com a continuidade e a garantia desse projeto. E eu queria dizer que nós nos posicionamos isso ao longo de todo esse processo. O aluguel social, a extinção do aluguel social talvez fosse uma das medidas mais incoerentes e injustas do ponto de vista social que foram apresentados no projeto do governo do Estado. Como é que você pode, em sã consciência, aqui tem moradores do Complexo da Penha, do Complexo do Alemão, do Complexo de Manguinhos, como é que você pode dizer ao morador, olha, eu vou construir aqui o teleférico do Alemão e para construir o teleférico do Alemão eu preciso dessa área que está a sua casa. Então, olha só, faz o seguinte, não se preocupe, nós vamos, o governo dizendo isso, nós vamos garantir a você uma unidade nova do programa Minha Casa Minha Vida, você vai sair da sua casa agora, vai receber o aluguel social enquanto a sua nova unidade não fica pronta e você colabora com o bem-estar geral da comunidade, possibilitando a implantação de um equipamento como o teleférico do Alemão. E aí você sai da sua casa, a sua casa é demolida, o governo não cumpre a sua palavra, não entrega unidade nenhuma e agora você quer dizer para essas pessoas que estão aqui que também não tem a compensação do aluguel social. Você se vira. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha e foi injusta, de maneira muito categórica, rejeitada no momento histórico. É muito raro você ter um decreto do governador cancelado por um decreto legislativo, ainda mais com 100% dos deputados votando a favor. Então, parabéns à mobilização dos moradores, parabéns ao Alemão, parabéns à Penha, parabéns a Manguinhos e também moradores de outras regiões da cidade, notadamente da região serrana. Senhor presidente, eu gostaria de tratar da discussão dos dois projetos que nós estamos debruçados sobre hoje. Um projeto de lei complementar 35 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que estabelece normas de finanças públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal e da outras providências. A bancada do PSDB já se posicionou contra essa iniciativa e nós apresentamos hoje algumas emendas para tentar viabilizar alguma coisa que não seja lesiva ao interesse do servidor público e também inconstitucional, como essas matérias vieram para essa casa. Muito bem. Quais são as nossas preocupações e o que deve ter a atenção da sociedade? Restringir o aumento de gastos com pessoal do Poder Executivo e dos demais poderes a 70% da receita líquida ou do aumento da receita líquida no exercício anterior poderia significar, se é aprovada da maneira com que está essa matéria, o cancelamento indefinitivo de qualquer reajustamento de salário que garante a Constituição Federal aos servidores públicos. Não é possível que o servidor público do Estado do Rio de Janeiro tenha uma situação de perder o horizonte de um reajustamento salarial, de reposição da inflação, ninguém está falando de aumento real. Então essa matéria vem travestida, na nossa visão, de uma forte componente de inconstitucionalidade. E nós, através das nossas emendas, pretendemos corrigir esse vício de inconstitucionalidade apresentado pelo governo do Estado. Nós também temos, senhor presidente, uma preocupação muito grande com outro tema em discussão na tarde de hoje, que é o projeto de lei complementar 36 de 2016, que versa sobre a utilização dos fundos para pagamento de pessoal aposentados e pensionistas num percentual superior ao que é determinado, enfim, na legislação federal e preconizado em casos similares, como foi apontado aqui
pelo deputado Luiz Paulo. Ora, evidentemente que aqui ninguém tem dúvida que são necessárias medidas para, enfim, atenuar a crise fiscal que vive o Estado do Rio de Janeiro. Agora, essas medidas não podem ir contra a Constituição e também não podem ter um cunho social de dizer nenhuma categoria profissional no Rio de Janeiro, no Brasil, aceitaria que se dissesse, olha, a partir de agora você não tem mais aumento. Seja quanto for a inflação, você não tem garantia de ter um reajustamento, mesmo que seja dentro da inflação. Isso é inaceitável. Um sacrifício pode até ser feito, não ad eternum, não sem nenhum tipo de limite e não sem uma reeducação adequada. Por isso, senhor presidente, nós da bancada do PSDB apresentamos emendas aos dois projetos para resgatar a sua constitucionalidade e resgatar o direito dessas categorias profissionais que poderiam ficar providas, poderiam ficar prejudicadas de aumentos para todo sempre, dependendo do aumento de arrecadação. Numa queda de receita, como vivemos hoje, isso poderia acontecer. Evidentemente que nós vamos estar aqui analisando as nossas emendas, entendemos que um sacrifício deva ser feito. Agora, não pode se jogar nas costas do servidor público toda a responsabilidade pelo ajuste que o Estado precisa fazer. Existem outras alternativas que podem e devem ser estabelecidas, procuradas e discutidas, que nós aqui estamos buscando fazer, e o Poder Executivo, infelizmente, não compreendeu o espírito da sociedade do Rio de Janeiro. Toda a sociedade do Rio de Janeiro entende que o Rio de Janeiro está em crise. Toda a sociedade do Rio de Janeiro entende que medidas duras precisam ser tomadas para que a gente encontre uma solução a médio e longo prazo. Mas a sociedade do Rio de Janeiro não está preparada para combater injustiças, arbitrariedades ou proporcionar a aprovação nessa Assembleia Legislativa de legislação inconstitucional que certamente depois ia ser barrada na Justiça. É importante que a gente não crie aqui uma expectativa de aprovação de medidas que serão inócuas por inconstitucionais. Não é possível que nós criemos aqui uma expectativa que o que restou desse pacote vai resolver o problema do Estado. Mais uma vez, reitero o que venho dizendo aqui. O pacote, como foi proposto, o pacote chamado pacote das maldades, ele não existe mais, ele foi mutilado, das 22 só sobram 13, e das 13 que estão em discussões nessa casa, a maioria, pelo sentimento que nós temos, ou serão rejeitadas ou serão severamente modificadas. E é importante que o governo do Estado prepare, em discussão prévia conosco, uma alternativa para a saída disso. Parabéns àqueles que estão nas galerias e, senhor presidente, continuamos as nossas discussões.